terceiro projeto do Clubcast. Hoje temos mais um ilustre aqui connosco, o Vencelito. E antes de falarmos, este episódio também tem um pormenor que é o de hoje vou fazer o anúncio do giveaway que houve na página do Instagram do Kedup, ou seja, no final vou dizer quem é que foi o grande contemplado. Foi muito giro ver que tivemos 377 comentários sujeitos a sorteio e, portanto, o feliz contemplado no final já vai saber que ganhou a camisola oficial do jogo do Kedup na época 2019-2020. Como estava a dizer, temos mais um craque da nossa família, muito querido por todos aqueles que nas últimas décadas passaram pelo Kedup, e tenho que confessar que foi muito giro ver também a onda de sugestões e de agradecimentos que surgiu quando anunciámos que o Celito ia ser o convidado desta semana. Nada que não estivéssemos à espera, mas foi bonito de ver. Sem mais demoras, apresento-vos Luís Marcelo Fernandes Afonso, a.k.a. Celito. Tem 41 anos de juventude e sabedoria, licenciado em Educação Física e Desporto no ISMAI e assumiu os mais variados papéis no Kedup Rugby, como vamos ver. Além disso, é ainda pai do craque Duarte do Sub-10. Celito, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Muito boa tarde, muito obrigado eu pelo convite. Vamos lá isto, não é? Exatamente. E tem sido um bocado recorrente nos 5 últimos episódios do Kedup, eu começar por aqui, que é o esclarecimento da origem de todas as alcunhas. E não me parece que fosse justo fugir um bocadinho à regra. E queres explicar de onde é que surgiu o nome Celito? Olha, o nome Celito surgiu de uma forma relativamente óbvia, não é? Exato. Principalmente pela questão da minha baixa estatura. E se quanto isso é que medes agora? Quanto é que medes? Mas o que depende, o que está sem tacões, sem salto alto, não, devo estar à volta de 1,66, pá, aí, à volta disso. Os homens não se medem aos palmos também. É verdade, senão também estávamos tramados. E se isso somarmos o facto de eu ter estado, ou de eu ter vivenciado no Kedup grande parte do meu percurso, com outro Marcelo, ligeiramente maior que eu, e tudo isso somado deu origem ao Celito e não ao Celão ou ao Marcelão, como era o outro, não é? Exato. Se o outro ficou o Marcelão, tu ficaste o Celito. Pronto, Celito, era mais fácil. Boa. Vamos já começar aqui. Como é que surgiu o Kedup na tua vida? Olha, acho que antes de ter surgido o Kedup, há um outro pormenor interessante, pelo menos julgo eu. Eu recordo-me quando era miúdo e os miúdos hoje em dia não têm muito essa noção. Nós tínhamos 2 canais de televisão, não é? Fundamentalmente, que era a RTP1 e a RTP2. E eu recordo-me de ser miúdo e de não perceber nada, porque nunca tinha tido contacto absolutamente nenhum com o rugby, e de colar a ver o torneio das 5 Nações na altura, que dava na RTP2, aos fins de semana, e de ficar deliciado a olhar para a televisão, sem perceber, mais uma vez digo, não é? Sem perceber absolutamente nada, mas gostava de ver. Curioso foi que depois, passados uns anos, acabei por entrar no mundo do rugby um bocadinho sem querer, mas tinha de facto já alguma curiosidade e algum gosto pela modalidade, mesmo não a conhecendo a fundo. A porta de entrada acabou por ser através de um campo de férias que eu fiz nas instalações do Kedup, com a Câmara Municipal do Porto. Depois o Henrique Garcia acabou por me lançar na altura o convite para ir trabalhar para o Kedup, e acabei por entrar no Sub-8, já no longínquo ano de 2001. Ainda estava na faculdade e abracei o projeto, e a partir daí foram alguns anos de trabalho no Kedup. Já lá vamos. Lembras-te quando entraste em 2001, quem é que era a geração que treinaste? Perfeitamente, acho que diz aí isso alguns nomes. Era a geração de Zé Maria Vareta, Tomás Branca, Doutor Tomás Branca, Henrique Lopes Cardoso, essa geração, que era uma geração com muito talento. E claro, já desde tenra idade demonstravam isso mesmo.
tinham essa... Era muito giro, era muito giro. Eu chegava a alturas que tinha que tirar alguns jogadores porque dávamos amassos terríveis. Era um bocadinho. Boa. Pronto, e nós vamos andando para a frente, às vezes vamos ter que voltar para trás para recordar alguns episódios mais engraçados. Pronto, e nós, obviamente, acho que a maior parte das pessoas que estão lá em casa sabem, tu passaste, não foi por todos, mas foi por quase todos os escalões do clube, não é? Começaste obviamente, como acabaste de contar, pelos sub-8, chegaste até aos séniores, foste fazendo a preparação física de todos os escalões do clube, e tu acabaste por, também já lá vamos, estou a dizer nos masculinos, mas tu também estiveste muito envolvido no escalão, é extinto, mas o escalão feminino do clube, porque tens assim, algumas memórias giras que queiras começar por partilhar? Não, foi muito giro, foi um projeto muito giro, que deu muito gozo ver nascer e ajudar a ver nascer o projeto e a equipa feminina. Nós na altura tínhamos também uma treinadora que era a Ana Cunha, que também tinha tido já contacto com equipas, ela própria enquanto atleta, na faculdade. E surgiu esse desafio, tinha havido uns tempos antes um beach rugby, em que as miúdas se tinham juntado quase espontaneamente com a ajuda da Ana e tinham participado, e decidimos tentar fazer uma captação, ver como é que corriam as coisas. Acabou por gerar uma aceitação gigante no início. Muita gente, muitas miúdas apareceram, todas muito novas, 15, 14, 16, à volta dessas idades. E depois, com a presença da Ana, também a jogar nos primeiros tempos, e a coisa foi arrancando e obviamente foram-se perdendo algumas pelo caminho, salvo seja. Normal, um processo normal, acontece também nos masculinos e em todos os escalões da formação, mas durante alguns anos criou-se ali uma dinâmica muito gira, mesmo com os outros escalões, nomeadamente aqueles que etariamente estavam mais próximos delas, e foi muito gratificante ter feito parte desse percurso. Depois acabámos por passar a pasta a outros e o projeto continuou ainda durante mais alguns 2 ou 3 anos, pelo menos, até que, enfim, como acontece com todos os escalões séniores, a vida encarrega-se de os fazer dispersar e aos poucos esmorecer um bocadinho aquele entusiasmo que gerou nos primeiros anos. Tu dizias, e muita gente me contou que tu dizias isso, que o rugby feminino estava guardado num sítio, não era? Era numa gaveta, estava guardado numa gaveta. Fomos buscar lá a gaveta porque achámos que faria naquele momento faria algum sentido e ia de alguma forma ajudar a divulgar também nessa vertente feminina o rugby na cidade do Porto, que era muito importante e continua a ser muito importante de fazer. Muito bem, continuando aqui ainda pelo rugby feminino do que do pai, eu tenho aqui uma pergunta de uma pessoa, ok? E a pergunta não tem grande resposta, tem alguma resposta, mas se calhar o mais giro é até tu tentares adivinhar quem é que mandou esta pergunta. Muito bem, vamos a isso. Ou seja, uma dupla resposta. Quantas vezes é que me puseste a jogar só por medo de eu começar a chorar se não entrasse? Estás a ver quem é, não estás a lembrar do nome, não estás Espera. Lembro-me perfeitamente que havia uma mais chorona. Estou a tentar localizar-me e visualizar. Tens ajuda com a primeira letra? Achas que chegas lá sozinho? Deixa-me cá ver, dá-me uns segundos. Acho que vou precisar de ajuda. Pá, a primeira ajuda que eu te vou dar, que não sei se acaba por ser grande ajuda, não leves a mal, é mais alta que tu. Janicas. Exatamente. É Janicas, exatamente. Fácil isto, uma ajuda fácil. Eu estava com essa suspeita, mas não tinha certeza absoluta, não é? Mas é verdade, confere ou não? Confere que ela era chorosa, não confere que jogava com medo que ela chorasse, não. É?
Não, ela tinha algumas qualidades que nos foram muito úteis, muitas vezes e em muitos jogos, porque apesar disso tudo, era das que menos cara virava à luta, não há dúvida nenhuma. Boa. E era muito boa nos alinhamentos, pá, era ótimo. Pois, isso imagina. Não havia muita gente maior que ela. Eu estava, obviamente, quando decidimos que tu ias ser o convidado esta semana, tivemos aqui a fazer uma prospecção do mercado com algumas pessoas que interagiram contigo nos últimos anos. E houve uma pessoa que me disse uma frase que me captou de facto a atenção, que eu disse que, se fores a ver, pelas mãos do Celito passaram todas as grandes lendas das últimas 2 décadas do clube. Eu fiquei, fogo! E estive a ver, e é bem verdade, ou seja, estavas a dizer que os primeiros gajos a que tu deste treino em 2001, Sub-8, acabou por ser uma das gerações mais talentosas, é um bocado injusto dizer, mas uma geração com muito talento, em que o nome Zé Maria Vareta, ou seja, essa geração teve mais tarde entrou no Sousa Guedes também dessa geração, Pedro Betancourt, todos esses, mesmo o doutor Pedro já nessa altura também estava. Campos, não só fora, mas também dentro dos campos de rugby, e é verdade, depois também nos séniores também contactaste este Xixa, ou seja, essa geração, a dita geração de ouro, como apelida várias vezes o Pedro Campos Costa. E tens assim alguns episódios giros, curiosos, com malta, desde os mais novos aos mais velhos que queiras partilhar aqui antes de avançarmos na conversa? Talvez não posso contar por serem demasiado embaraçosos, mas tenho momentos espetaculares. Foram nessa primeira fase da minha estadia no CDUP, foram 9 anos praticamente, portanto foi muito tempo. E dizes bem, passaram centenas de atletas pelas mãos. Tive a felicidade de ter miúdos, de trabalhar com miúdos com muito talento, muitos deles, bons miúdos, e com séniores tive a felicidade de encontrar quase todos homens de grande categoria em termos de atitude perante o treino, de postura geral. Acho que tive muita sorte, apanhei grupos muito bons, apanhei essa dita geração de ouro, apanhei o Xixa, o Marcelão, o Abreu Lima, o Kiko, o Bernardo, Campos Costa, não querendo ser injusto com ninguém, foram o Cão, o Manas, o Yei, o Slava, o Very Nice, conforme preferira, o Malheiro. Essa geração que esteve diretamente envolvida nos títulos do séniores do clube. Certo. E depois acabou por ser também treinador na última Taça de Portugal que vencemos em 2007 e que foi também ela própria uma época um bocadinho turbulenta pelas várias vicissitudes. Acabei por ter que trabalhar mais próximo dele do que inicialmente estava previsto e, portanto, foi nesse aspecto foi muito bom. Eu tive muita sorte de ter trabalhado com eles, porque é sempre mais fácil trabalhar com atletas e com homens desse perfil. E, obviamente, com os mais novos são contextos radicalmente diferentes, mesmo sendo ambos amadores e um contexto do rugby em Portugal, mas foram ambos contextos muito, muito, muito enriquecedores para mim, espero eu para todos, porque nós tínhamos, eu recordo-me, por exemplo, essa geração, mas já não estava comigo, era sub-12, se não estou em erro, essa primeira geração de 2001, quando eram sub-12, os torneios nacionais para muitos faziam sentido porque ia haver na altura o Clube Belenenses, que eram as duas equipas que mais jogavam, e, obviamente fazendo a vida ressalva para o facto de terem 11 e 12 anos, não é? Claro. Mas a realidade é que eram jogos muito, muito interessantes, muito giros e tinham os pais todos, era giríssimo. Eu lembro-me perfeitamente no Estádio Nacional, no campo lateral, os jogos decorriam ali e as pessoas migravam sempre que havia um clube Belenenses, por exemplo,
que era sempre um jogo muito interessante, bem jogado, com coisas, pormenores técnicos maravilhosos, Claro. porque eram miúdos com muito, muito talento já nessa idade. Bom. Era muito giro. Nas CNS, coisas do Arco da Velha. Já lá também vamos. lá andaste também. Já lá vamos. Nós fizemos na página de Instagram do Kedup, fazemos para todos os episódios, deixamos lá um pedido de sugestões, de perguntas. E o Eduardo Macedo e o Nuno Macedo fizeram aqui duas perguntas que eu acho que podes responder numa sentada. E já que são irmãos, ficam assim, que é para não ficarem chateados comigo, que escolhi o outro, ok? O Eduardo, vamos começar ouvindo depois mais vezes, o Eduardo fez a pergunta e começou por dizer: Celito, grande treinador, quando é que voltas ao Kedup? Ok? E o Nuno remata com uma pergunta que eu também tenho curiosidade: que conselhos é que tu dás aos treinadores com menos experiência? Olha, eu como tu frisaste, caí um bocadinho no rugby, enfim, sem grande background, portanto não tinha jogado, não tinha nenhum familiar meu que jogasse, geograficamente não era daquela zona da cidade e, portanto, não tinha grande ligação. Portanto, desculpa, perdi-me agora no raciocínio que estava a fazer. Repete uma pergunta só, por favor. A primeira, podes responder. A do Nuno Macedo, que conselhos é que tu dás aos treinadores com menos experiência? Certo. Pronto, estava a dizer, já apanhei fio à meada. Como eu sem background nenhum em termos de rugby, eu acabei por me ver forçado a muito autodidatismo e muita investigação. Eu tenho em casa dos meus pais ainda dossiês e dossiês e dossiês de coisas que procurava de sites ingleses, australianos, neozelandeses, documentação, enfim. Foi muita pesquisa durante muito tempo e depois a felicidade de também ter trabalhado com pessoas que me foram dando também muitas outras perspectivas, muitas outras ferramentas. E obviamente tudo isso em conjunto acaba por ser benéfico. Aquilo que eu digo, o recado o conselho, não é o recado, o conselho que eu daria a um treinador que está a começar e que eu vou tentando dar é, acima de tudo, que aproveitem a paixão que têm pelo desporto, seja ele qual for, neste caso estamos a falar do rugby, para se autocultivarem, para encontrarem coisas, para serem inovadores, como nós fomos em muitos momentos da vida do clube, também porque, como diz o ditado, a necessidade aguçou o engenho, e nós, em face de todas aquelas dificuldades que fomos tendo ao longo daqueles últimos anos no universitário, acabámos por ter que ser mais expeditos no encontrar de soluções, mais dinâmicos nesse sentido. Se calhar hoje os treinadores também já têm um bocadinho a sorte de dar treinos e a formação, tanto a federação como dentro do próprio clube, já podem ajudar um bocadinho mais, mas obviamente que se calhar resumindo aquilo que tu disseste, nunca deixar de procurar coisas novas, informações novas, também para criar uma identidade de treino próprio é muito importante, não? Senão estamos sempre a replicar aquilo que nos ensinam, não é? Porque se não formatamos em demasia, eu acho que os cursos e as formações acreditadas da federação, das associações, e eu também trabalhei na associação, na RN, portanto, são de extrema importância, são vitais e são muito necessárias, mas acho que todos devem tentar dar um cunho pessoal à forma como lidam com grupos, à forma como definem os exercícios, como os desenham, como os imaginam e como vão tentando, se calhar partindo do objetivo ou do desfecho final que se pretende, desmontar, ou como está agora muito em voga, desconstruir aquilo que pode ser um exercício para cumprir determinado objetivo. Boa. Em relação rapidamente ao Eduardo, à pergunta do Eduardo, eu já regressei, eu
agora fui convidado para dar uma ajuda com o Sub-10 e pronto, estou de regresso, obviamente a meio gás, por causa das exigências profissionais, mas sim, mas já estou de regresso. E um pai que é treinador, o filho joga sempre? Não. E comigo então Está é mais tramado, difícil. Pá, acho que está tramado, acho que vai ser pior ainda. Não, mas é mais, é giro. Para ele principalmente é muito giro porque ele também está um bocadinho desenraizado do rugby e da comunidade do rugby, portanto acaba por ser uma muleta e um apoio também importante, porque nestas idades quem entra assim um bocadinho, e os miúdos que entram assim um bocadinho receosos precisam dessa muleta às vezes, dessa outra muleta qualquer. Agora acho que tocaste num ponto que vou aproveitar para fazer uma das perguntas que também foram sugeridas no Instagram, é uma pergunta do Uzgan, que perguntou: como é que tu te sentes por ver que o teu filho tem um melhor sidestep que o teu? Pá, também não seria difícil, mas a realidade é que tem, pá, mas é algo completamente espontâneo. Nunca perdemos muito tempo. Não sei, mas nisso de facto, para a idade dele, tem competências muito giras, tem sim, senhor. Já vamos falar um bocadinho mais disso, de seres pai, de dares treino, também vamos falar um bocadinho do Duarte, mas tu também já falávamos há um bocado que tu estiveste envolvido nos grandes momentos, nas grandes vitórias dos séniores do CDUP, não é? Portanto, na taça e tudo, pá, e tu mandaste-me algumas fotografias tuas e eu vi lá uma fotografia depois da vitória. Pá, confesso que foi um bocado difícil ver onde é que tu estavas, porque te escolheste ficar ali ao pé dos avançados, não é? E normal. Isto não é por mal, pá, mas depois lá te encontrei e foi bom ver isso. Pá, que memórias é que tens desse dia? Olha, muito giras. Foi um trajeto difícil para lá chegarmos. Acabámos por defrontar Belenenses, Direito, no estádio universitário da maneira que estava, que era quase um crime jogar-se ali, ter jogos daquela importância como aqueles que acabámos por ter. E foi mais giro, porque nós tínhamos, já não me recordo se no ano anterior ou 2 anos antes, tínhamos perdido a final com a Agronomia, numa final imprópria para cardíacos, como se costuma dizer, foi extremamente emotiva até ao final, foi decidida nos últimos segundos, foi também rodeada de muitas vicissitudes, muitos contratempos na preparação, no próprio desenrolar do jogo. Nós tivemos jogadores a terminarem o jogo e a jogarem com costelas fissuradas ou fraturadas, já não me recordo muito bem. Tivemos atletas que acabaram por ir para o hospital após o final do jogo, porque estavam com a cara toda arrebentada, toda cortada. E portanto tudo isso nos acabou por culminar nessa final da taça, que por razões subejamente conhecidas eram uma das poucas oportunidades que nós teríamos de conquistar um troféu a nível sénior com aquela magnitude, com aquela importância, sabendo que seria contra o técnico. E à partida tínhamos alguma dose de favoritismo, claro. mas era um momento muito importante. Recordo-me perfeitamente da viagem, do almoço, daqueles minutos no balneário, das conversas, tudo rodeado com muita emotividade. Foi muito giro. E agora uma pergunta mais difícil: que memórias tens da noite desse dia? Olha, isto não se deve dizer. Eu na altura tinha deixado de fumar há pouco tempo, em casa de Ferreiros Pedro Pau, e nessa noite, à pala dessa conquista, acabei por
por fumar um charuto e depois umas cigarrilhas, não sei o quê, depois acabou por voltar a cair no mesmo vício, já há alguns anos que deixei. Mas foi. As memórias dessa noite são muito vagas. Mas boas, mas seguramente boas. Mas boas, seguramente. Só podia. Depois de uma conquista daquelas, só podia, de facto. Claro que sim. Pá, e olha, eu há bocado estava, também já te disse que obviamente estive a falar com várias pessoas, teus amigos, meus amigos, pessoas conhecidas aqui do Cadu, pá, e o feedback se calhar, um feedback que se calhar foi mais recorrente, foi de me dizerem que tu eras uma pessoa tímida, ou uma pessoa mais discreta, ou seja, não eras tão espampanante como algumas, pá, mas muito competente, e que sobretudo foste uma pessoa que entrou claramente de fora, e que ganhou o seu lugar à mesa, que és uma pessoa respeitada e querida e amigo de muitos. Mas eu quero pegar nisto não por este lado, mas por outro lado, que é, como é que correu, imagina uma pessoa, como te disse, que entrou de fora, mais ligada ao futebol, com uma ligação ao rugby de autodidata, e de repente se vê envolvida a treinar e a preparar nomes como o Xixa, como o Malheiro, que acabaram por ser dos nomes mais sonantes da história do rugby português, e como é que foi lidar com esses atletas, com o seu nome já feito, em preparações para o Mundial e tudo, e de repente ali um treinador / preparador que nada tinha a ver com aquele meio. Como é que tu geriste com isso? Olha, eu acho que o meu trajeto no clube até lá acabou por me preparar nesse sentido e acabou por prepará-los a eles também um bocadinho nesse sentido. E eu, como sempre tentei, se calhar nem sempre consegui, mas sempre tentei manter um bom relacionamento com todos, sem abdicar daquilo que era a minha função, daquilo que era a minha ideia, o meu objetivo em termos de trabalho, acabei por desenvolver com todos eles uma relação saudável, com muitos, acredito eu, uma relação de amizade, e portanto acabou por não ser difícil, foi uma coisa relativamente natural. Eu nunca senti, porque não faz parte da minha personalidade, que era necessário ter que abdicar de alguma faceta do meu caráter ou do meu temperamento, da minha forma de ser, para cair nas boas graças de ninguém. Por um lado, porque nunca o faria, ou dificilmente o faria, e por outro lado, porque também nunca me fizeram sentir. É evidente que em todo o percurso, seja ele profissional, pessoal, há sempre alguns obstáculos, há sempre algumas questões que acabam por se atravessar um bocadinho nesse percurso e por atrasar, mas fundamentalmente também devem ser encaradas, e eu acho que tentei fazer isso, como uma oportunidade de se calhar de explorar outras formas de chegar às pessoas, outras formas de lhes fazer perceber que aquilo que se estava a fazer, que aquilo que se estava a tentar passar era importante. Eu acho que isso foi conseguido, muito com o beneplácito de cada um deles, com a dedicação, porque nós nunca nos podemos esquecer que estamos a falar de atletas excepcionalmente amadores, não é? Que depois de um dia de trabalho ou de estudo iam esfregar a cara no pó e na lama, porque era o que restava na altura praticamente do estado universitário, porque tinham um gosto terrível, uma paixão tremenda por aquilo que faziam. E o mínimo que nós podíamos fazer enquanto profissionais, e o profissionais obviamente está entre aspas, tínhamos que fazer, o mínimo que podíamos fazer era respeitá-los, fazendo o nosso melhor e fazendo aquilo que achávamos que era o caminho certo. Boa. Muito bem. Epá, e continua, se calhar, a segunda coisa mais recorrente de todos esses testemunhos que eu fui recolhendo, epá, tem a ver com
com os exercícios que tu davas, pá, e que me diziam, eles disseram-me que, que nos séniores, que mesmo que já obviamente soubessem de trás para a frente como é que se executava, que havia um exercício que eles tinham-se comprometido uns com os outros, que sempre que fosse para fazer, que te pediam para exemplificar. Isto soa-te alguma coisa? Gazelas. Quer dizer, Gazelas. as famosas gazelas. É verdade. Opa, eu acho que muitos, eu acho que quero crer, mas no meu mais profundo, no mais profundo do meu ser, quero crer que as levas a ficarem uns décimos segundo mais velozes e mais ágeis. Mais acho superpower. Que sim. Acho que sim. Foi giro porque acabámos por fazer isso. Isso era, digamos, a face mais visível, porque era com os séniores. Mas, curiosamente, esse tipo de trabalho que se fez, muito, pelo menos nas minhas equipas, da formação e também no sénior, de trabalho físico foi no campo, de agilidade, de pliometria, enfim, uma série de coisas. Foram muito jovens e principalmente nos mais novos, foram coisas que eu acho que acabaram por ajudá-los muito, porque, enfim, é do conhecimento de alguns, não será do conhecimento de todos. Nós treinávamos, por exemplo, no escalão de sub-14, nós tínhamos, se não estou em erro, o Miguel Macedo falou nisso, nós tínhamos 80, mais ou menos, a treinar naquele ano. E éramos 3 treinadores, éramos eu, o Naná e o Lelo. E fazíamos coisas num quarto de campo. O grande Lelito, atenção, que foi um dos testemunhos que eu tive a recolher. E foi logo, tens que falar das gazelas. Tens que falar das gazelas. Fala só das gazelas. Outra questão era o Pivores, o Pivores adorava falar nas gazelas. Era? Era. Pronto, como trabalhávamos num espaço ridiculamente exíguo, maltratados já por si, tínhamos que ser inventivos, tínhamos que ter aquela malta, às vezes a chover, frio, ali ao pé do rio, só quem trabalha é que sabe o frio que é no inverno. Tínhamos que os manter de alguma forma ativos e não podiam ser treinos muito analíticos, muito parados, muito pensados naquela especificidade. Tinham que ser coisas mais dinâmicas e esse tipo de trabalho funcionou muitíssimo bem com esses miúdos e eu acho que lhes deu alguma bagagem. Quero crer que lhes deu alguma bagagem nesse sentido e que os ajudou a chegarem depois mais além. Muito bom. E vamos agora também falar aqui um bocadinho do teu papel como pai do Duarte, né? Que agora está no Sub-10. Sub-10, né? Boa. Como é que tu vês isto de... Não estamos a falar de alta competição, estamos a falar de escalões em que os miúdos que têm que fazer é divertir, criar outras rotinas, o espírito de equipa, isso, mas como é que tu vês, qual é que é para ti o papel de um pai de um sub-8, de um sub-10, de um sub-12, de um sub-14? Pergunta um bocado abrangente, podia dar para 10 que do podcast, mas tenta sintetizar alguns pontos mais importantes, talvez. Não, acho que é óbvio que a especificidade do rugby e a especificidade atual do CDUP, em face daquilo que são, que é a realidade que conhecemos, da questão espacial, da questão de instalações e de infraestruturas, é muito específica. Obviamente que eu, enquanto pai, e como tinha esta ligação já há alguns anos com o CDUP, sempre tentei manter-me por perto, ver os treinos. Agora, aquilo que eu acho que todos os pais devem fazer e isso não é exclusivo do rugby, não é exclusivo do clube, não é exclusivo do rugby, é para todas as modalidades, devem ter sempre uma perspectiva de motivação e de uma palavra de apoio e de encorajamento, não no sentido de concordarem com tudo o que eles dizem, porque eles vão chegar ao carro frustrados, vão chegar muitas vezes tristes, vão chegar porque não jogaram tanto, ou porque falharam isto, ou porque... E não quero com isto dizer que se dê à mãe a tudo, muito pelo contrário,
mas que é importante o encorajar e o motivar. Isso é absolutamente fundamental e vital nestas idades mais precoces, mais baixas. Em termos de influência, tudo o que diga respeito a mais do que isto, ou seja, tudo o que exceda esta questão quase estritamente emocional e de vínculo afetivo, deve ser o mais reduzida possível, sendo que no caso do clube e no caso do rugby temos depois a questão paralela que é de movimentação, de ter que levar, de ter que participar, de ajudar nas dinâmicas de idas para os treinos, boleias, enfim. Toda essa sociedade, exatamente, toda essa sociedade do CDUP e esse mundo do CDUP sempre funcionou um bocadinho nesse sentido e acho que é uma das chaves para recuperarmos um bocadinho aquilo que foi. Miguel Macedo também falou precisamente destes episódios de ir para os treinos, em que os pais, cinco lugares com 4 ao colo, pá, e vai para aqui e chega para aí. Nós estávamos ali, chegávamos obviamente antes aos treinos e ficámos ali um bocadinho na conversa. Esse também era uma questão espetacular do Estado Universitário, que era, tínhamos um grupo de treinadores que, independentemente da sua qualidade enquanto treinadores, formavam um grupo muito giro, muito coeso e muito solidário. E podem-se falar de nomes, nós tínhamos o Valente, tínhamos o Lelo, tínhamos o Naná, depois tínhamos em determinados anos tivemos ex-atletas, não, na altura atletas do clube, o Chico Fragateiro, tivemos os Varetas também, ou seja, havia ali um grupo muito giro de treinadores, alguns também um bocadinho deslocalizados do rugby. Eu lembro-me do Macedo, que foi um treinador que nós tivemos, o Mano lembra-se bem do Macedo, com certeza vai-se rir quando eu falar, agora quando ouvir o nome dele, a referência ao Macedo. Depois tivemos também o Ricardo, mais conhecido pelo Salta Poças, também esteve lá uns 2 ou 3 anos a trabalhar com os miúdos, a Ana Cunha, o Branco, o Rui Daroi, foram na altura miúdos que nós também incentivámos a dar treinos e a virem trabalhar também nessa vertente. E que acabava por criar ali um grupo giro de treinadores. E ficámos, dizia eu no início, ficámos cá fora à espera que chegassem os miúdos, para os encaminhar para os balneários e afins, e víamos os carros a chegar, as carrinhas a chegar, e parecia aquele recorde de quantas pessoas cabem no Mini, não é? Aquilo era, em alguns casos havia de facto casa cheia lá dentro, era muito giro. Obviamente nós estamos a falar de uma realidade de miúdos, obviamente com 8, 9 anos, não é? Mas passando isso, e obviamente tu tens muito conhecimento de causa, porque sempre estiveste envolvido não só no CDUP, mas também no Futebol Clube do Porto, com alta competição e tudo. Que forma é que vê, seja, que afastamento / proximidade é que deve haver com os pais ao clube na alta competição? Como é que se gera um miúdo que está envolvido em alta competição, não é? Seja amador, mas alta competição, seja no rugby, seja no futebol, em que há aulas, há notas, há asneiras que fazem. Como é que se gera isto tudo? Como pai? Certo. Eu acho que a grande diferença, e começando por aí, depois irei debruçar-me sobre o resto da questão, a grande diferença tem a ver com a gestão de expectativas, as tuas próprias, enquanto pai, e as do clube e das pessoas do clube, enquanto responsáveis. Se, por exemplo, no futebol, as expectativas acabam por tomar-te um bocadinho o discernimento e achares que tem que dar futebolista porque vai ser tem o Ronaldo em casa, milionário, exatamente. No rugby já não existe essa questão, não é? Por razões óbvias. É óbvio que entretanto,
abriram-se outras oportunidades, outros leques. Nós temos jogadores que foram jogar para fora, voltaram, outros que foram e por lá estão, como é o caso do Pedro. E isso acaba por criar aí uma clivagem. Agora, enquanto pai, eu acho que não há diferença absolutamente nenhuma naquilo que é o teu relacionamento pai-filho, a tua relação pai-filho, a forma como tu encaras a dedicação e o empenho dele em relação ao rugby é em tudo igual ou em nada diferente, se preferires, àquela que tu encaras para a escola, para a música, para sei lá, para uma infinidade de atividades em que eles estejam envolvidos. Passa um bocadinho, como eu disse, pelo plano afetivo. Eu acho que isso é fundamental. Sendo que eu vejo muitas vezes isso, ouvia muitas vezes, agora menos um pouco, no sentido da punição. Se não fizeres, se não na escola não estiveres assim, não vais ao treino. Ou não vais aqui, não vais ali. Não parece que faça muito sentido tu punires o teu filho ou punires os miúdos duplamente. Não é? Se ele esteve mal numa determinada realidade, num determinado contexto, a punição deve ser naquele contexto, um bocadinho na linha de os castigos devem ser, ou os castigos, ou as reprimendas, ou as observações devem ser feitas no momento que, na minha perspectiva, os castigos devem se referir ao contexto em que devem ser aplicáveis e não nos outros contextos. Quer dizer, eu não vou impedi-lo de ir à aula de matemática porque se portou mal na aula de português. Ou não vou impedir de ir à guitarra porque se portou mal num treino. Não é? Certo. As coisas são valências e são realidades um bocadinho diferentes e que, não sendo totalmente estanques, importa também de alguma forma diferenciar e distinguir. Boa, muito bem. Pronto, nós estávamos agora a falar se calhar um bocadinho mais neste contexto de alta competição. Obviamente que essas punições mais dos miúdos é um bocadinho diferente, mas de facto até um atleta de alta categoria, estou a dizer por exemplo um sub-18, ou seja, um miúdo que já 16, 17 anos, alguns com expectativas de virem a ser internacionais e séniores, outros se calhar estão ali um bocadinho ainda por influência dos amigos ou os amigos de outros pais, mas tu que mensagens é que deixarias para esses miúdos? Como é que se gera isto tudo? E não digo só para os miúdos, mas digo também para os pais, porque hoje em dia, eu obviamente estou aqui o meu cunho pessoal como treinador do sub-8, que vejo muito que a gestão, por exemplo, do estudo, que idealmente deverá ser feito só pelo aluno, e há felizmente vários atletas que a conseguem fazer, mas que se calhar aqueles estudantes menos responsáveis ou menos aplicados, a gestão acaba por ser um bocadinho também feita pelos pais, e esse castigo que tu vês ainda se vê nos sub-18 e nos sub-16, o castigo do tiraste uma nota à matemática, não vais ao treino dos sub-18. E ao mesmo tempo temos nesse mesmo nicho de jogadores que estão a treinar no ginásio às 7 da manhã porque querem vir a ser internacionais. Que conselho é que tu dás a um pai para fazer essa gestão da alta competição, ou seja, de um sub-18, um sub-16, mesmo um atleta da Challenge que está ali com 18, 19 anos? O que é que tu deixas? Sei que isto é difícil, mas é convidado. Exatamente. Pergunta para $1 milhão. E a outra resposta mais expectável, não é? Que não há soluções mágicas, não há uma resposta universal que encaixe em todas as cabeças, não é? É evidente que cada caso será um caso. Nós temos que perceber, acima de tudo, que o desporto, a atividade física, seja ela qual for, devem fazer parte da nossa formação, não apenas na nossa juventude e adolescência, mas ao longo da nossa vida. É evidente que quando tu estás com
idades da adolescência, quando estamos a falar em períodos da adolescência, de 16, 17, às vezes agora mais novos, que eles parece que são adolescentes mais cedo, e agora já as pré-adolescências e as pós não sei o quê, portanto é tudo adolescente quase desde a infância. Eles têm uma infinidade, e cada vez mais, uma infinidade, um leque quase infindável de propostas das mais diferentes áreas. São os amigos, são os jogos de computador, são as saídas à noite, são os copos, são, enfim, coisas piores, não é? Os copos, o tabaco, enfim, uma série de coisas que podem surgir e que um bocadinho fruto daquilo que é a adolescência e a irreverência habitual desse período, acabam por nos criar, de facto, um cenário complicado de gerir. Agora, se os pais conseguirem limitar um bocadinho os danos, referindo-se e focando-se muito nas áreas a que os problemas se referem, será sempre o ideal. A constante alocação de problemas a áreas periféricas, a áreas paralelas, a outras áreas da atividade dos miúdos, não funciona, por aquilo que é a minha experiência, não funciona na maior parte das vezes muito bem, porque cria um bocadinho mais de revolta e um bocadinho mais de dificuldade de entendimento das situações. Agora, é óbvio, isto é num mundo ideal e numa sociedade ideal que não tem depois as inúmeras variantes que tem sempre. É uma gestão, muito caso a caso, tem que ser caso a caso, em função de muitos miúdos diferentes, com expectativas diferentes, com responsabilidades diferentes, com percursos diferentes, com pais diferentes, com estruturas familiares diferentes, às vezes estáveis, outras vezes menos estáveis, umas vezes enfim. É muito difícil. Mas se calhar uma coisa que também podemos deixar lá para casa e para os pais que nos estiverem a ouvir é que também da nossa parte, como treinadores, é importante que eles percebam que nós estamos ali, não é só para ensinar a passar para a esquerda, para a direita ou para placar com mais ou com menos força, mas estamos ali também para dar-lhes as ferramentas para serem melhores pessoas, não é? E essa gestão nós também ajudamos, porque também passámos por isso, não é? E tu também passaste, eu também passei, e todos nós temos que fazer as nossas cedências, não é? Eu acho que e eu trabalho na clube e acredito que em muitos, quase na totalidade dos desportos amadores, um treinador é muito mais que treinador, não é? Claro. O treinador é fisioterapeuta, é tudo. É treinador, é professor, é amigo, é confidente em algumas situações, enfim, padrasto em algumas situações, não é? Claro. Portanto, tem tudo a ver com esse equilíbrio e, obviamente, que nós, enquanto treinadores, enquanto educadores, de alguma forma, juntamente com todos os outros, com os professores da escola, com os professores das outras atividades todas, desempenhamos um papel fundamental em tentar proporcionar-lhes esse equilíbrio e esses princípios para que eles consigam encarar a vida e tomar decisões, porque façamos nós o que fizermos, nós não vamos poder tomar decisões por eles. Isto é uma perspectiva, é um clichê, quer para a atividade física e para o desempenho desportivo. Nós não vamos guiar os jogadores, passa para a direita, passa para a esquerda, sobe, desce, olha a linha, fecha. Pá. Isso não existe, não é? Isso é estar com o PlayStation na mão e estar a guiar os jogadores. E eles têm, em última instância, que tomar as decisões. Dentro do campo. Fora de campo é a mesma coisa, são eles que as vão tomar. Eu costumo dizer, não vale a pena estarmos constantemente a vigiá-los atrás da porta, porque no momento em que nós não estivermos lá, se eles não tiverem as ferramentas que lhes permitam tomar as melhores decisões, claro, as más decisões vão acabar por aparecer, independentemente de nós estarmos lá 99% das vezes, para ver se eles estão a tomar a decisão certa ou não, não é? Aquele 1% em que nós não estivermos, se calhar será o suficiente para uma má decisão.
Importa, acima de tudo, é dar-lhes as ferramentas e permitir que sejam eles, obviamente, não de uma forma totalmente autónoma, em algumas circunstâncias, mas acima de tudo eles a tomarem as decisões mediante, e depois a arcarem, e a aprender isso também, não é? A arcarem com as responsabilidades das decisões que tomam. Exatamente. Muito bem, acho que já para $1 milhão, acho que deste uma resposta não está mal, muito boa. Muito obrigado. Olha, e eu, obviamente, para quem não sabe, tu és atualmente o team manager da equipa B do Futebol Clube do Porto. Pá, eu não posso deixar de aproveitar, até porque como tu estás a ser visto por milhares e milhares de pessoas, a resposta está um bocado condicionada, portanto não queres ficar mal visto junto à nossa comunidade do Pá, e há um gajo que é o Manel Brandão, que tu obviamente conheces, uma lenda dos campos de rugby. Opá, ele teve na última época, teve uma lesão e acabou por sair do rugby durante uns tempos. Pá, e ele agora voltou a enverdar pelo mundo do futebol. Opá, agora foi contratado por vários milhões pelo Perafita. Opá, e o gajo pediu-me para te perguntar se tu não lhe arranjas um taxinho aí para o Porto B. Opá, o gajo nem precisa ser muito pago, assim, 300 eurinhos por mês e uma bananinha antes dos jogos e o gajo joga. Dá um jeitinho ou não? Vou tentar ver o que é que se consegue, pá, para o pena tudo, não é? Para o pena tudo, pá, o gajo tem nome de jogador do Futebol Clube do Porto e tudo, pá, fisicamente é muito bom. Achas que consegues fazer o jeitinho ou não? Pá, vamos tentar, vou tentar perceber quais são as valências que ele pode acrescentar e vamos fazer pela vida, claro. Olha que ele é muito forte no 1 para 1. Opa, e é bom também dar para os catálogos da equipa, também fica bem, fazem assim os calendários. Exatamente. Ele faz isso tudo, ele faz isso de 300 euros. Vai, olha, é um canivete suíço. Exatamente. Falas com o presidente e exatamente. Depois vê só isso. Vamos tentar, vamos ficar aqui com essa anotação. Vê só isso? Aquela que estão milhares e milhares a ver. Vou ficar com essa anotação. Fica tranquilo. Para acabar aqui um bocadinho a nossa conversa, antes de irmos para a nossa rubrica final, tu agora estás obviamente envolvido no mundo de futebol. Como é que aconteceu esta transição do rugby para o futebol, que eu sei que há muitas diferenças, sejam elas boas ou más, mas como é que correu essa transição? Olha, foi um bocadinho, ainda ao encontro daquilo que estávamos a falar há bocadinho, foi um bocadinho uma tomada de decisão. Nós na altura, foi em 2009 que eu saí do clube, eu na altura já trabalhava no Futebol Clube do Porto. Estava com os mais pequenotes, estava com os sub-9 na altura, e trabalhava no meio-fio em outros sítios, como uma malta da minha área tem o condão de fazer, principalmente nos primeiros anos da carreira, e depois surgiu aquela primeira convulsão, entre aspas, obviamente, no clube, com a saída da direção que estava na altura, e a renovação dos quadros, digamos assim, dos treinadores. Eu não me sentia muito confortável na altura com a situação e acabei por optar por sair. Não saí mal lembrado, não saí minimamente aborrecido com ninguém. Foi, lá está, uma tomada de decisão minha, um bocadinho em face do que era também a minha vida profissional e a minha vida pessoal, porque a carreira só não chegava naquela fase. E, portanto, era preciso, se calhar, apostar noutras áreas que me permitissem outro tipo de ambições. Se juntarmos a isso o facto de eu gostar com a mesma intensidade de uma modalidade como gosto da outra, obviamente estavam juntados os ingredientes para a perfeição. Acabei por, a determinada altura, um bocadinho como eu disse, ter que tomar essa decisão, acabei por sair. Mas o futebol, eu já na faculdade tinha tido especialização de futebol, portanto já tinha trabalhado no futebol noutros clubes e noutras funções,
e surgiu essa possibilidade de trabalhar como diretor de equipa nas camadas de jovens do Futebol Clube do Porto. Certo. Pronto, e foi por aí. E depois na equipa fui a trabalhar. Comecei no sub-9 e fui subindo mais uma vez. Acho que só não passei nos sub-13 e nos sub-19. O resto passei Acabaste de fazer todos os a mesma escalões. coisa que fizeste no clube, acabaste de fazer agora no Porto, Sim. embora com funções diferentes. Funções diferentes, uma área de trabalho um bocadinho diferente, bastante diferente, mas igualmente apaixonante. Muito bem, pronto. E vamos agora entrar aqui na nossa rubrica final, que é o Clube em Alta Pressão. Eu acho que tu já estás familiarizado com como é que isto acontece. Eu basicamente vou fazer aqui umas perguntas de resposta rápida e instintiva, ou se tiveres que fazer aqui uma pequena justificação, falo-as, ok? Mas que seja rápido. E a primeira pergunta, que é uma pergunta encomendada, é: Marcelo, porque é que nunca te pões de pé? Isso eu apostaria no Malheiro. Se tivesse que apostar, não. Ok. Começa pela mesma letra, mas não foi do Malheiro. É Mamas. Exatamente, acertaste. Também é um clássico. Pronto, agora uma pergunta que é: o melhor atleta que já treinaste / preparaste no clube? Melhor atleta? Uhum. Atleta. X. Boa. Se eu te disser Cachifax, tu respondes? Cachifax, Lima Cameira. É? Não, mas há uma resposta. Se eu disser Cachifax, tu o que é que respondes? Cachipaga. Exatamente. Boa. Qual é que era a frase mais ouvida quando se entrava na caminhonete de regresso ao Porto? Quando tu estavas presente, obviamente. Nossa. Posso dizer que esta foi uma pergunta do Francisco Branco. O que é que mais se ouvia? O que é que se fazia muito nas viagens para cima? Tu fazias? O que é que eu fazia? Não estás a lembrar. Isso, já se Caramba, notam os 41 anos. Apagão, pá, esta é a idade. Marcelo, vai haver Oscars? Diz-te alguma coisa? Oscars, nossa senhora. Como é que tu te foste esquecer disto? Nunca mais me lembrava. Oscars, pá, os Oscars. Isso era um clássico. Sabes que eram os problemas de ter 4 equipas e ter que arranjar forma de desmotivar. Exatamente. Bom, antes... E as pessoas fazem a da quantidade de Oscars e da amplitude que aquilo atingiu. Antes de nos despedirmos, ainda vamos tocar nesse ponto. Melhor memória que tiveste no Clube? Rápido. A final da taça de 2007. Boa. Preferias que o Duarte fosse Lobo ou capitão do Futebol Clube do Porto, carregadinho de euros? Esta não é fácil. O carregadinho de euros não é tão relevante, mas... O que quer que fosse que o fizesse mais feliz. Se fosse Lobo... Sim, a pergunta não é essa. Tu preferias... Certo. Eu preferia Lobo. Quem é que era o rei da selva nas jantaradas pós-jogo do Clube? Pós-jogo, o rei da selva? Nossa. Malheiro, provavelmente. Já suspeitava. Atleta do Clube mais preguiçoso que já treinaste? Eu vou-me desculpar, porque eu sei que sim. Era genético, acho eu. Very nice. Isto também é recorrente. Boa. Há alguém que te envia mensagens, alguém do clube que te envia mensagens personalizadas todos os anos pelo Natal? Forçadamente, mas sim, o senhor Nuno Damasceno. Professor Nuno Damasceno. A.k.a. Mamas, sim, envia-me porque foi persuadido forçosamente a fazê-lo. Quem é que era a atleta feminina do clube mais cómica? Mais cómica. Eu ficaria entre a Isabel, Osório e as Janicas, mas a Isabel era cómica, era engraçado. E agora imagina que tu estavas num avião e o avião caiu, ficaste preso numa ilha, mesmo tipo Survivor, e tinhas que escolher um gajo para ficar contigo fechado na ilha durante um ano. Do clube, quem é que seria essa pessoa?
Ora bem, mas acho eu. Mamas? Pelo menos tinha Dava diversão para dormir. garantida até ser salvo ou até morrer, não é? E quem é que é a pessoa, por muito que tu gostes dele, que jamais te imaginarias a ficar preso numa ilha com ele? Que jamais. Duque Dupe? Sim. Opa! Acho que não tenho ninguém Não tem que ninguém não. que... Não, acho que não tenho ninguém com quem não suportasse de todo Puta, essa boa. situação. Acho que não. É sinal que gostas todos. É, Então um acho que bocadinho não. de todos. Acho que não, acho que Boa. não tive. Pá, agora um exercício, este se calhar é o mais difícil de toda a nossa conversa. Se tivesses que pegar no Chico Silva, pá, ele diz, pá, oh, Marcelito, pá, preciso que tu me ponhas mesmo em forma, assim, tipo, mesmo em forma. Quanto tempo é que tu precisavas para o pôr assim todo bombadão? Lambarão, Chico Silva. Chico Silva. Não é fácil, eu sei, opá, mas se fosse fácil, se fosse difícil, estava-me cá outros, não é? Certo, exatamente. Opá, sei lá, uns dois rosinhos, pá. 2 mesinhos? Dois rosinhos. Francisco, fica o recado, ok? Boa. Pá, e agora a última pergunta que é, pá, quando é que deixas o futebol e voltas a casa? Pá, deixar o futebol não será fácil. Voltar a casa. Já estás em casa, não é outra Já vez, já voltei, estás não em é? casa, Já mas estou em casa novamente. Não, acho que nesta fase da minha vida e daquilo que forem as possibilidades que for mantendo, a ideia é estar nos dois locais ao mesmo tempo, até porque agora tenho mais uma razão de sobra e provavelmente a julgar pelas tendências terão duas razões é? de sobra. O mais Boa. novo Mais também quer tarde. muito, provavelmente terá mais uma razão ainda para me manter. Portanto, não que precisasse delas, porque sempre foi algo que eu quis fazer, Claro. tanto que nunca me desliguei por completo, obviamente, não é? Ali, Porque agora, as obviamente, raízes não te deixam. acabando com o dupla alta pressão, nós falámos ali há um bocadinho dos Oscars, eu queria ter falado, mas depois também não dá para falar tudo. Conta assim brevemente como é que isto surgiu, como é Olha, que corria. o ambiente era um bocadinho propício a isso por várias razões. Primeiro, como eu te disse, nós tínhamos um grupo gigante entre mãos e as viagens eram Caótica. caóticas. Não eram caóticas, só que eram praticamente 15 a 15 dias íamos para Lisboa, não é? Lisboa, claro. Era uma inevitabilidade. Ou para Coimbra, ou portanto, estávamos a fazer viagens de autocarro de 15 a 15 dias. A maior parte delas para Lisboa. Muitas vezes viagens duplas, sábado e domingo, com um escalão ou com outro. Portanto, tínhamos que ocupar o tempo dos miúdos de qualquer maneira, porque miúdos daquela idade, sistematicamente numa caminhoneta, para lá, depois de um jogo, cansados, para cá, não era fácil de os ocupar. E, portanto, juntando a isso a necessidade de expor ali um bocadinho, criar um bocadinho de dinâmica de grupo, deles gostarem uns dos outros, de criarem ali laços de afetividade que eu acho que serão sempre fundamentais para qualquer equipa, seja ela de que modalidade for. Acabaram por desencantar nos Oscars. Se queres que seja muito sincero, não o recordo, eu nisto sou péssimo, para a minha cabeça Como é que surgiu? é a memória de peixinho dourado. Pá, não me lembro como é que surgiu, não me lembro quem é que teve a ideia, não sei sequer se fui eu ou se foi outra pessoa. Sei que de facto havia sempre essa questão, falaste-me nisso e ainda hoje é usado. Ainda hoje é usado? Ainda é usado. Nossa Senhora, que maravilha. Muito grande. Devias patentear essa ideia. Patentear, exatamente, ficou. Pá, grande Salito, muito obrigado muito mais uma vez por teres aceito o meu obrigado, convite. É bom ver que estás de volta e bom reviver aqui alguns momentos teus e nossos e de muitos que estão lá em casa. Obviamente também ter o teu testemunho como pai também acho que é muito interessante para os atuais pais dos nossos atletas para verem em primeira mão
algumas opiniões da tua parte. Pá, e tenho mesmo só que te agradecer e que pouco a pouco consigas ainda voltar ainda mais a casa e estar mais envolvido como já tiveste. Pá, eu, como disse no início deste Clubcast, eu hoje estou incumbido de anunciar o grande vencedor do giveaway do Clube Rugby. Pá, antes de mais agradecer, porque foram 377 os comentários que foram levados a sorteio, portanto é um número muito, muito bom para este primeiro giveaway. Pá, e o primeiro contemplado é o Tio Miguel Vareta. Tio Miguel Vareta, esse grande Instagramer da cidade do Porto. Depois os responsáveis pela gestão da página têm um vídeo de sorteio, da aplicação que usaram de sorteio também irão seguramente partilhar. Portanto, peço ao Tio Miguel Vareta que entre em contacto por Insta Direct com a página de Instagram oficial do clube para articular a entrega da camisola oficial da presente época. Pá, mais uma vez, um abraço ao Tio Miguel Vareta. Um grande abraço ao Tio Miguel Vareta. E, pá, mais uma vez, não se esqueçam de seguir, de subscrever a nossa página de YouTube do Clube para receberem em primeira mão sempre os episódios do Clubecast, fazer um follow no Instagram e de gosto na página de Facebook para receberem tudo em primeira mão. Tá? Um abraço a todos.